Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Hoje continuaremos a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na tradução de Guilhom Ribeiro. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se para que nós possamos então continuar este trabalho. Obrigada! Item 3. Notícias históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens do Evangelho, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, estas palavras foram com frequências mal interpretadas, causando isso numa espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica aos demais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Essênios ou Esseus, também seita judia, fundada no ano de 1500 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tomaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziam muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade, e certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que ele se houvesse afiliado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Nota 1. A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. Fariseus, do hebreu parus, de divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas aos sentidos das escrituras e tomadas antigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas. No gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média, daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se uma das outras, como soia acontecer. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano, pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria,
Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, serviços cumpridores nas práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Nota número 2. Não confundir esse Rileu que fundou a seita dos fariseus com seu homônimo, que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido por Hilelismo, a editora da FEB, 1947. Da virtude nada possuíam além da exteriorização e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, número 4. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles escarniçados inimigos. Essa a razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionistas, de quem adotavam certos princípios, misturavam as práticas do moisaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pensava sobre os publicanos em geral. Essa é a razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era o termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Publicanos eram assim chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arredantários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Era como os arredantários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime da França e que existem ainda em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exacções de lucros escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos.
Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se por vezes, abre aspas, ávido como um publicano, rico como um publicano, fecha aspas, com referências a riquezas de mau quilate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, dominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, dando a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C. e cujo nome lhe veio do de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte, pois o serviam tendo em sua vista recompensas temporais, a que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinha a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitia tradição nem interpretação quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples na lei acima das práticas exteriores do culto. Eram como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época, seita pouco numerosa, mas que contavam em seu seio um importante personagem e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sobre os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tomarem maior acisão e não ter de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitia o Pentateuco, que constituía a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a estas foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos de mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinham, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra, eram os protestantes deste tempo. Ainda hoje, se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Sinagoga, do grego sinagoge, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém,
onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, iam lá e iam em peregrinação para as festas principais, como a das Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião destas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem preces públicas, sob a chefia dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Neles também se realizavam leitura dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava ao sábado nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-se de templos para a celebração do culto. Terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeu em servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinha muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como este último à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, votados à contemplação e vivendo a vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. A Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, Senhor Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Introdução, quarta parte. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auria ele a essa seita e que houvera vivido noutro meio. Teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegado o tempo, envia Deus o homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítimas do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura, assim como a doutrina de Jesus só conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã de Sócrates, pois objetivava combater o paganismo, que é de Jesus mais completo e mais depurado do que aquela.
Nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ao demais trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado, dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Item 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnados e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela aguarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a este mesmo mundo após a morte, e finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Item 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, e sendo ela desta natureza, permanece aí ligado por tanto tempo quanto passa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. É a este estado da alma que se chama sabedoria. Assim ilude-se por si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista material. Para que as apreciar com justeza, tem que as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito, e o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, número 5. Item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhados nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torne ser ajuizados, sequer por um instante. Mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma não está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes afigura, de modo nenhum, temível. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidos por motivos dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já depuradas, o mesmo não se dá com as almas impuras. O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Item 4. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial.
Erra então, disse em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, selo, porém, a dos maus, que se veem forçadas a vagar por estes lugares, onde arrastam consigo a pena do primeiro dia de vida que tiverem e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituem objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantêm sob o jugo da matéria é descrito, qual o mostra o Espiritismo nas vocações. Mais ainda, no tópico acima, que se diz a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erreticidade, que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte, exemplos. 5. Após a nossa morte, o gênio, abre parênteses, daimon, demônio, fecha parênteses, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm que ser conduzidos a Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos da erraticidade. 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entrem em comércio e se entretêm com eles, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada de má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço e que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Pode, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Item 7. A preocupação constante do filósofo, abre parênteses, tal como o compreendia Sócrates e Platão, fecha parênteses, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos que pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Item 8. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, a verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra.
Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente ou diferentes graus de desmaterialização da alma, insistem na diversidade de situações que resulta para elas de sua maior ou menor pureza, o que eles diziam por intuição. O Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põe sobre as vistas. Abre parêntese. O céu e o inferno, segunda parte. Fecha parêntese. Item 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com o que lhes são próprios, só poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, como proclamar para depois da morte nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo consequentemente um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta o Espiritismo, mostra quão penoso é para o mal passar desta outra vida a entrada na vida futura. O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. Item 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que eles deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias poderiam provar que devemos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de perecer, mas de ser homem de bem. Abre parênteses. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Fecha parêntese. Deparem-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça. O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Capítulo 12, número 7 e número 8. Item 11. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que é passado sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o outro lugar, onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrar-nos lá, aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa nova morada e distingui-la como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais como não são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Abre parêntese. Sócrates para seus juízes. Fecha parênteses. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo.
Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde os trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois ter sido do que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para que esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhes compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Item 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos tenham causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros por mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade que descreve não se retribua o mal com o mal e se perdoa os inimigos? 12. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 15. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que às nossas almas. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos são os que com suas palavras e atos cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, número 7 e número 8. Item 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, acalma o mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza, tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa proposição lhe foi imputada como crime. Item 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que as possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor e então pode perguntar-se por que não concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expurgar do mal e praticar o bem. Item 18. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que a dos outrem. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9 e número 10. Item 19.
Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência, com o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, facultando-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentemente serão os seus maus êxitos. Item 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Esta sentença de Sócrates fere a grande questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve esta questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Item 21. Ajuizado serás não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro tomá-lo, se for possível, mais honesto nas palavras, se não forem. Não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos para não nos injuriemos, e assim que deve proceder. Os espíritas, com relação aos seus contraditores de boa ou má fé, revivemos hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado. Depois, acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se pode firmar sem luta e sem fazer mártires. E assim concluímos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso próximo vídeo, iniciaremos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora. Pedimos então, se você é simpatizante deste trabalho, então que se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado. Muita paz no coração de todos.